Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos à Santa Ceia desta noite, a nossa última Santa Ceia deste ano, e que nós possamos glorificar a Deus por isso. Até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui tem nos ajudado o nosso Pai, e Ele é maravilhoso e é merecedor de tudo que nós temos para ofertar a Ele nesta noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Vire para a pessoa aí que está ao seu lado e diga para ela: seja bem-vinda esta noite na Santa Ceia. Noite de nós nos assentarmos à mesa com alegria, na comunhão com os irmãos e também na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar neste momento, fazer a nossa primeira oração ao nosso Deus. Feche os seus olhos, eleve seu pensamento ao Senhor e vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, em tua presença, Senhor, nessa noite, nós nos colocamos aqui em oração, te glorificamos, Jesus, pela tua presença nessa casa, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará. Te louvamos, Jesus querido, por essa noite especial que o Senhor preparou. Ó Deus, porque nós estamos aqui, Senhor, para nos assentarmos à mesa contigo. Obrigado, Jesus querido, por essa oportunidade. A nossa última Santa Ceia deste ano, Pai. E eu glorifico o Senhor, porque todos os meses deste ano nós pudemos renovar a nossa aliança contigo. Muito obrigada, Jesus. Peço que o Senhor faça-se presente nesta casa, nesta reunião, que o Senhor faça-se presente em nossas vidas através do Espírito Santo, e que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa oferta aqui nesta noite, Pai, que seja a nossa melhor oferta ao Senhor, porque não existe outro Deus que seja digno de receber senão a Ti. Nós te convidamos e com alegria, Senhor, te recebemos aqui nessa casa para podermos, Jesus querido, entoar louvores ao nome do Senhor e também ouvir a Tua voz. Fica conosco, neste momento em que clamamos, Senhor, até o final dessa reunião, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Vamos adorar aquele que vive. Vamos adorar o nosso amado Pai. Aleluia. Receba a nossa adoração, Jesus, o nosso louvor, que chegue a Ti como cheiro suave, Senhor, de incenso narinas do Senhor. Que seja agradável a Ti, Pai. Que seja agradável a Ti a nossa adoração, Jesus. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti. E perdido estou sem Ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, Tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E
nada serei. E eu perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Aleluia, aplauda Jesus. Aleluia, aplauda. A Jesus, o pão da vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Engrandecemos, Pai. Aleluia. Vamos celebrar com júbilo ao Senhor? Glória a Deus. Nós queremos te celebrar com alegria, Jesus. Render toda a glória ao teu nome, porque tu és digno de receber. Aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Celebramos com alegria, Jesus. Aleluia, aplauda com alegria ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você tem motivos para estar alegre esta noite? Aleluia. Aleluia. O nosso maior motivo é que Jesus salvou a nossa vida. Jesus mudou o nosso viver. E hoje nós temos novidade de vida com Cristo. E isso já é motivo de nós celebrarmos esta noite. De nos alegrarmos, de podermos estar aqui reunidos com vocês, nossos irmãos, na paz do Senhor, na alegria do Senhor, que nos traz essa comunhão e unidade. Amém? Jesus mudou a nossa vida. E isso já é o suficiente que Jesus fez por nós. Se Ele não fizesse mais nada, já teria valido a pena tudo que Jesus já fez. Amém? Aleluia. Nós te glorificamos, Jesus, por ter mudado a nossa vida, Jesus. Por ter nos dado, Jesus, essa oportunidade, Senhor, de termos sido em abundância contigo.
vida com teu falar. Senhor, arrebataste o meu coração por inteiro. Mudaste minha vida com teu falar. Senhor, arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Mudaste minha vida com teu falar. Senhor, arrebataste o meu coração por inteiro. Mudaste minha vida com teu falar. Senhor, arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. E eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor. Tipo um selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor. Tipo um selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Oh, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Vem andar comigo. Vem andar comigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom a gente ter Jesus conosco. Jesus foi a melhor escolha da minha vida. Jesus foi tudo que eu encontrei quando ninguém mais tinha algo a oferecer. Eu vim de uma família onde meu pai era uma pessoa ausente e eu cresci com um complexo de inferioridade. Tudo que eu fazia eu achava que eu não era capaz, que eu não era suficiente. A ausência do meu pai trouxe um vazio muito grande para minha alma que nada preenchia. O meu pai, uma pessoa viciada, um ladrão, vivia nos presídios muito mais tempo do que estava em casa. E para muitas pessoas que nos conheciam, o futuro meu e dos meus irmãos era ser como meu pai.
E eu muito nova, eu não conhecia ainda Jesus, mas todos os dias o Senhor me fazia orar o Salmo 91. E ninguém tinha me ensinado. Eu não sei como eu aprendi, mas todos os dias eu orava o Salmo 91. E com os meus 15 para 16 anos, eu aceitei a Jesus. Foi a melhor escolha da minha vida. Aleluia. Eu entrei numa igreja muito pequenininha. E quando eu entrei, eu vi algumas crianças louvando ao Senhor. E aquilo queimou em meu coração. Aquilo ardeu dentro de mim de uma forma que eu não sei nem explicar para você, como aquilo trouxe um preenchimento ao meu coração, à minha alma que estava vazia, necessitando de algo para ser preenchido. E dali para cá, o Senhor me deu a oportunidade de servi-lo todos os dias. O Senhor me deu a oportunidade de conhecê-lo e de poder hoje estar aqui. Uma menina que não se achava capaz de fazer alguma coisa e ter algum valor. Uma menina que cresceu achando que não ia ser nada na vida. Mas o Senhor me resgatou. Como disse essa canção, o Senhor mudou a minha vida. O Senhor mudou a minha história. E hoje eu louvo a Jesus, porque passei muitas coisas nessa vida, mas todas elas eu passei com Jesus. Muitas das vezes faltou um amigo, muitas das vezes faltou um ombro para chorar, uma mão estendida para auxílio, mas o Senhor nunca me faltou. E isso foi suficiente para mim. E isso tem que ser suficiente para você. Quando Paulo clama ao Senhor para que o espinho da carne dele seja tirado, o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Não importa o que a gente passe na vida. Se nós temos Jesus, é o suficiente. Então pega na mão de Jesus hoje. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você passou este ano. Estamos no último mês de 2025. Eu não sei o que você viveu até aqui. Mas uma coisa eu sei. O Jesus que tu sustentou para chegar até aqui é o Jesus que vai te sustentar ainda mais. Durante todos os dias ainda deste ano e no ano que virá. Jesus é conosco. E nós possamos segurar na mão de Jesus, crendo que Ele é fiel para cumprir a boa obra que Ele começou na nossa vida. Porque Ele é maravilhoso. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não eu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos sentemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não eu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos sentemos, cantando, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Toda glória é tua. Quem pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, com suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus,
Jesus. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Leva-nos à sala do trono, Senhor, para adorar ao Senhor em espírito e verdade. Permita-nos entrar à sala do trono. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Eu só quero te ver, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Deixa eu saber mesmo daqui. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Só tu és santo, Jesus. Só tu és santo, meu Pai. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo.
Não há outro como Jesus. Não existe outro como tu, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és perfeito, tu és tremendo, Jesus. Tu és aquele que era, aquele que é, aquele que virá. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nada se compara a ti. Nada se compara à tua presença, Deus. Aleluia, aplaudação do Senhor. Aleluia. Tu és santo, Deus. Essas palmas podem ser melhores para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé, para o amado da nossa alma. Receba, Pai. Aleluia. Toda glória seja para o nome de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória, aleluia. Amém? Glória a Deus. Coração preparado? Vamos ouvir a palavra de Deus. Já sem perca de tempo. Vamos deixar a oferta para o final. Vamos ouvir o que Deus tem para nós nessa noite. Abra seu coração. Esse ano o Senhor nos ensinou muitas coisas. Nós aprendemos muito com o Senhor. Crescemos, amadurecemos, mas ainda existe mais. Existe mais para nós aprendermos, existe mais para nós recebermos do Pai, para que nós possamos nos ser aperfeiçoados conforme a vontade de Jesus. Amém? Vamos orar aqui neste momento, apresentando o Beto ao Senhor e vamos preparando ainda mais o nosso coração para ouvir a palavra. Senhor nosso Deus, nós apresentamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, a vida do Beto, que estará ministrando a Tua mensagem nesta noite. Que o Senhor venha usar a vida do Teu filho, unja seus lábios, Pai. Que tudo que Ele faça aqui nesta noite seja para a Tua honra, seja em obediência àquilo que o Senhor já trouxe ao seu coração. E que em nome de Jesus Ele possa agir aqui nesta noite com fidelidade a Ti, Pai. Unge seus lábios, unge o seu coração, e que em nome de Jesus o Senhor use ele com autoridade, poder e ousadia aqui nessa casa. Para a tua glória e para a tua honra nós oramos, entregamos ele a ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. A paz a todos. Amém? Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Antes de eu começar aqui, eu queria chamar uma pessoa aqui na frente. Um cara forte, parrudo. Né, Fabiana? Faz favor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quero que prestem bem atenção no que o Senhor me trouxe nesta noite. Isso se chama cordinha do pecado. Amém? Isso se chama cordinha do pecado. Você consegue estourar, Fabiano? Pode quebrar. Forte, né? Ó. Amém? Agora, é assim que o diabo faz conosco. Faz assim. Primeiro, ele fala para você, é só um vídeo. A hora que você quiser, você não assiste mais. É só uma cheirada. É só cheirar uma cocaína. Quando você quiser, você para. É só uma ficada. É só uma transa. É só fumar um baseado. A hora que eu quiser, eu saio de tudo isso. Eu não preciso de nada. Não preciso de Deus. Aí você vai vendo o diabo enrolando a sua vida. Enrolando.
A hora que você vê, você não consegue mais parar com os vídeos, parar com a pornografia, parar com o cigarro, parar com a maconha, com a prostituição. História, Fabiano? Não dá, né? Aí o que o diabo faz? Você vira marionete dele. Ele te leva para onde ele quiser. E você não pode fazer nada, porque você está preso. Amém? Corta lá, Fabiano. Obrigado, Deus abençoe. É uma reflexão forte, né? Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Quero que vocês continuem prestando atenção. E para começar, já começamos, né? Para dar andamento, Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 23. Então lá. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual. A gente vai falar o que significa imoralidade sexual. A gente vai... Impureza e libertinagem. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Depois você deixa preparado para a gente aí Isaías 49. Depois também Mateus 28, 20 e Hebreus 10, 36. Depois eu falo de novo aí. Amém? Então, como nós fizemos a simulação, a cordinha do diabo. Primeiramente, ele faz com que você acredite que você tudo pode. Você usa droga, é só um fim de semana, é só para me chamar a atenção das meninas. Depois eu paro, a hora que eu quiser eu paro. Eu vou fumar por diversão, como eu comecei fumando dessa forma. Eu vou fumar de fim de semana para chamar a atenção das meninas, que era bonito. Aí chega uma hora, a gente não consegue mais parar, não consegue mais se libertar. Isso aí é tanto para cigarro, bebida, pornografia, fofoca, enfim. Porque ali não está escrito fofoca. Mas a gente vai entrar numa questão de que os pecados que a gente fala diretamente é pornografia, infidelidade, traição, roubar, matar. Aí a gente acaba levando por esse lado os pecados assim, entre aspas, os pecados maiores. Mas na verdade não existe pecado maior e pecado menor. Não existe um pecadão e não existe um pecadinho. Então a gente acha que se a gente roubar R$1 milhão e roubar 1 centavo, é roubo do mesmo jeito.
Se você entrar numa casa e pegar uma moeda de 10 centavos, a pessoa te denunciar para a polícia pegar você em flagrante, você vai preso por causa de 10 centavos. Ou por causa de 100 reais, ou por causa de 1 centavo. Você entrou na casa que não era sua, roubou, você vai preso. Então não existe pecadão e pecadinho. E tem igrejas que costumam passar a mão. Ah, porque... Não, isso não tem nada a ver. Esses dias a gente conversando, o Nicolas perguntou, pode fazer tatuagem quando a gente é cristão? Né? E a gente entrou numa conversa ali. Quando a gente vem para Jesus, isso já se torna pecado. Não que não seja antes, mas você tem o livre-arbítrio. E quando a gente não tem um auxílio pastoral, quando a gente não tem um auxílio de alguém que instrua na palavra, a gente acaba fazendo coisas erradas. A tatuagem é pecado? É ou não é? É ou não é? É. A palavra fala. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, tudo que a gente faz que danifica o templo do Espírito Santo é pecado. Aí, então, eu fui e fiz uma tatuagem. Tenho 2. Fiz uma tatuagem e chegando na igreja, eu trabalhava na igreja. E cheguei lá com o meu pastor, não preciso falar o nome dele, tá? Isso daí também não importa. Falei, eu fiz uma tatuagem, pastor. Onde você fez? Eu fiz aqui, ó. Deixa eu ver. Falei, se o senhor quiser pôr eu de banco, eu falei isso para ele. Se o senhor quiser me pôr de banco, pode pôr, não tem problema. Eu sei que eu errei. Olha o que eu falei para ele. Eu sei que eu errei. Aí, ele falou assim, nada a ver, é o nome da sua esposa. Não tem nada a ver, fica tranquilo. Aí eu fui e fiz uma outra, que é aqui. E ia fazer mais. Aí, com o auxílio daquela mulher que está na porta ali, ó, que ela ficou, acho que mais de uma semana brava, porque eu fiz a tatuagem, ela foi me instruindo. Coisas que uma pessoa que era para me instruir, não instruiu. Eu queria fazer mais. Não vou falar que não. Mas hoje, eu não faço. Apesar de eu querer. O que é isso? É obra da carne e do espírito. É a luta. Eu quero fazer, mas eu não faço porque eu não posso. Eu não posso fazer. Mas tem gente que está na igreja e faz um monte. Aí é problema dela com Deus e com o pastor dela. Aí já não é problema meu. Não é problema seu, do vizinho. Não é verdade? Então, se ela quer continuar fazendo e não tem problema nenhum para a igreja dela, quem sou eu para ir contra? Agora, eu estou aqui te instruindo. Estou ensinando pela palavra. Aí vai outra dica. Se você quiser fazer, pode fazer. Pode fazer. Eu vou expulsar você da igreja? Não. Mas o que vai acontecer? Você vai para o inferno? Aí é você e Deus. Eu não sou juiz para julgar, para falar que você fez uma tatuagem, aí você vai ir para o inferno. Mas aí, se você ler a palavra, você vai ter a resposta. Você tem a resposta. Então eu não preciso falar, você vai para o inferno. Preciso falar isso?
Se você ficar roubando a vida inteira, você vai para o inferno. Preciso falar? Assim como o pecado. Agora vamos lá. O que é imoralidade sexual? Alguém sabe? O que é imoralidade sexual? Vamos lá. Imoralidade sexual. Qualquer ato ou desejo sexual fora do casamento. Heterossexual estabelecido por Deus. Entenderam bem? Incluindo sexo antes matrimonial. Vamos dizer assim. Fornicação, adultério, homossexualidade, prostituição, incesto, bestialidade e pensamentos de luxúria, cobiça, abrangendo tanto os atos físicos quanto os mentais, sendo visto como um desvio da santidade e um pecado contra o próprio corpo e contra Deus. Então não é só a tatuagem. Se você fazer, você está pecando contra Deus. Aí tem algumas outras coisas aqui que eu falei que eu não anotei. Mas, fornicação a gente sabe que é antes do casamento. Adultério, depois que você casou. Homossexualidade é sexo entre dois pares do mesmo sexo. Prostituição. O que é prostituição? Prostituição, tem gente que fala que prostituição é quando a menina sai com um, aí depois no outro dia ela sai com o outro, depois sai com o outro. Pode ser também? Pode. Mas prostituição significa uma pessoa que ela faz sexo por dinheiro. Isso é prostituição. Então, o sexo por dinheiro. Incesto, alguém sabe o que é incesto? Incesto é sexo, pai, filho, filho com a mãe, irmão com irmã, enfim. Estão entendendo? Bestialidade. Existe isso? O que é? Bestialidade. Ninguém sabe? Sabe? Bestialidade? Bestialidade é sexo com animais. Mas existe isso? Existe. Muito. Muito. Para você que não sabe, olha, você não tem ideia de quanto isso existe. Com cachorro. Enfim, geralmente no sítio, antigamente no sítio, existia, os homens pegavam cabras para fazer sexo. Isso é bestialidade. Nossa, a palavra hoje está meio esquisita, né? Não é. Por que eu estou falando? É igual eu falei. Muita gente não sabe que não pode fazer tatuagem quando você é cristão. Então, eu estou falando que muita gente não sabia o que é bestialidade. Amém? Estão entendendo? Pensamentos de luxúria. Cobiça. Cobiça não é você cobiçar o carro do próximo. É também. Mas esse pecado de imoralidade sexual, ele entra quando você cobiça a mulher do próximo. Quando você cobiça uma moça que passa na rua. Quando você vê um vídeo e cobiça. Amém? Glória a Deus. Impureza e libertinagem. O que é impureza?
Impureza é sujeira espiritual. Uma contaminação interna que inclui pensamentos impuros e desejos sexuais ilícitos. O que é ilícito? Proibido? Levando à imoralidade, enquanto libertinagem é o abuso da liberdade, agindo sem limites, regras ou responsabilidade para satisfazer desejos carnais, sendo uma distorção da verdade. Liberdade em Cristo é um caminho para a escravidão do pecado, com consequências como a devassidão, orgias e falta de autocontrole. O que é orgia? Alguém sabe? Orgia é sexo entre 3 ou mais parceiros. Isso se torna orgia. Não importa se seja 2 mulheres e 1 homem, ou 2 homens e 1 mulher, 10 homens e 1 mulher, isso aí não importa. Passou do casal, virou orgia. Amém? Estão entendendo? Nossa, mas por que você está falando isso? Sei? Quem sabe você não tem que ensinar alguém? Não é verdade? Estou falando porque você pratica? Não. Estou ensinando. Mas muitas das vezes, aí amanhã, no seu trabalho, uma pessoa vem e fala, nossa, então é porque eu assim, assado. Aí você fala, então, você sabe que isso... Amém? Estão entendendo? Idolatria e feitiçaria. Por que eu estou falando? Porque a gente prega e fala sobre Gálatas 5 e fala imoralidade, aí as pessoas saem com isso na cabeça. Muitas das vezes sem entender o que realmente é. Às vezes pratica sem saber o que é. Porque a pessoa quer falar bonitinho, ela quer falar cheio de blá blá blá, e acaba não ensinando o que é para ser ensinado. Idolatria é adorar algo ou alguém no lugar de Deus. Imagens, pessoas, dinheiro, poder. Colocando isso acima dele. Então, se você adora a sua esposa, é idolatria. Ah, eu adoro meu filho, é idolatria. Nossa, mas eu não posso? Pode. Mas o seu filho está acima de Deus ou abaixo de Deus? E aí? O seu marido está acima de Deus ou abaixo de Deus? Então, se você adora mais o seu marido em vez de a Deus, é idolatria. Vocês estão entendendo? Amém? Mas eu não posso. Amar é uma coisa, idolatrar é outra. Amém? Então ame sua esposa, ame seu filho. Ame tudo de bom que você tem, não idolatre. E coloque Deus acima de todas as coisas da sua vida, para a sua vida começar a dar certo. Não que não esteja dando certo, né? Mas coloque Deus em primeiro lugar de tudo. Isso eu estou falando para mim, para todos, para quem vai ouvir, assistir depois. Coloque Deus acima de tudo. Você vai ver como as coisas começam a mudar e andar de uma outra forma. Amém? Então, idolatria é isso. Feitiçaria. O que é feitiçaria? Alguém sabe? Alguém pode me dizer? O que é feitiçaria? Aqueles... Lança os poderzinhos? Não é. Então, vamos lá.
O que é feitiçaria? Envolve magia, adivinhação, consultar espíritos ou mortos e outras práticas ocultas que buscam controle ou poder fora de Deus, sendo ambos pecados graves que afastam o indivíduo de Deus e podem levar à condenação. Então, vamos lá. O que é magia? Magia já envolve obras de macumbaria, enfim, as pessoas fazem aqueles rituais, né? Isso aí é magia, né? Existe até o nome, magia negra, tem magia branca, para quem não sabe existe, né? Pesquisa, o negócio é complexo. Adivinhação, o que é adivinhação? Isso existe até dentro da igreja. Não é revelação, é adivinhação. O cara fica adivinhando. O diabo também dá poder para a pessoa usar, adivinhar e fazer as coisas. Então, a adivinhação. Por que ele não adivinha o número da Mega Sena? Para ele ganhar a bolada na virada do ano. Alguém pode explicar? Já que adivinha, não é verdade? Adivinha então. Consultar espíritos mortos, ou outras práticas. As pessoas que vai atrás de... Tem aquelas mulheres no centro. Deixa eu ler sua mão. Não está escrito nada aqui na minha mão. E tem gente que, eu vou ver o que está escrito no meu futuro. Eu quero ver quem que é o meu namorado. Eu quero ver quem que está preparado para mim. Eu quero ver se eu vou ser bem sucedido. Você quer ver se você vai ser bem sucedido? Trabalha. Trabalha bem. Você vai ser bem sucedido. O que é bem sucedido? É ser rico? Não. Então, aí as pessoas buscam essas coisas. Adivinhação. Magia. O que é magia? Eu vou explicar de um modo assim, mais fácil. A mulher, ela vai num lugar onde eles fazem obras assim e fala, eu quero o marido da fulana para mim. Aí eles fazem o trabalho, eles pedem o que os espíritos pedem para eles, aí você leva, eles fazem todo o ritual. Isso pode acontecer? Pode revirar? Ela pode conseguir ou não? Pode. Não vigia não para você ver. Não está protegido com Deus não para você ver. Se ela não rouba pela obra de macumbaria, sua esposa ou seu marido. Tem gente que não dá crédito. Tem gente que não dá crédito para isso. Mas isso é verdade. Amém? Alguém está com alguma dúvida? Egoísmo, dissensões, facções, invejas são obras da carne. Pecados que vêm de um coração focado em si mesmo, causando divisão, conflito e afastamento de Deus, com raízes no orgulho e na ambição egoísta. O que é egoísta? Nossa, filho, para de ser egoísta. O que é? É uma pessoa que só quer para você. Não divide nada com ninguém. Isso é egoísta. Outra coisa que pode ensinar bem o que é ser egoísta. É você, marido, chega na sua casa. Porque eu trabalhei o dia inteiro, eu vou sentar, vou descansar e vou assistir minha TV. Egoísta.
Porque sua esposa estava na sua casa também, fazendo as coisas. Ou muitas das vezes ela também trabalha fora. Mas o marido acha que é só ele que tem o dever de descansar. Só ele pode sentar, colocar os pés em cima do rack, né, Rosana? E ficar ali. Pode. Mas faz igual eu faço. Para, Rosana, venha sentar aqui. Mas não para. Tem que amarrar com uma corda e puxar para sentar. Senão não vai. Né? Então vamos lá. Ódio, discórdia e ira são vistos como os pecados da carne, obras contrárias ao Espírito Santo, que geram divisão, morte espiritual e afastam as pessoas de Deus, sendo descritos como frutos de um coração sem amor, que leva a contendas, facções, amargura, contrastando com a paz e o amor que Cristo ensina. Então, ódio, o que é ódio? Nossa, uma coisa que muitos crentes costumam fazer. Nossa, eu estou com ódio daquela pessoa. Não pode. Não pode ter ódio no coração. Para quem não sabe também, o ódio, falta de perdão, essas coisas elas geram doença. Tem muitas pessoas que têm doenças aí incuráveis, vamos citar câncer, enfim. Muitas das vezes não é porque veio lá de trás, isso e aquilo, e porque tal coisa. Muitas das vezes é falta de perdão. Vocês estão entendendo? Então, ódio, rancor, se você tem isso, tira, põe de lado. O que é discórdia? Discórdia é você chegar na crise, falar algo para ela que vai causar contra a mirra. Então, porque a mirra falou que você não cuida bem do Isaac. Você deixa ele com a mesma fralda aí 8 horas por dia. O que é isso? É a discórdia. Aí se a Cris não vigia, ela ouviu a minha palavra, ela vai chegar na minha e falar, o que você está falando aí que o meu filho é assim e eu? Vocês estão entendendo? Amém? Então aí já vem dois ensinamentos. Aprenda a ouvir, não tire conclusões precipitadas, não faça eu vou lá tirar satisfação. Você acaba errando o pé. E daí você chega lá, não é nada do que você acreditou numa mentira, criou discórdia, aí tá as duas, uma de cara feia com a outra, por causa disso. Não é verdade? Mas a Mirra não falou não, viu, Cris? Ai. Ira. A gente pode ficar irado? Pode. Mas a Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Então você ira, ficou bravo. Já pede perdão, já deixa de lado. Não deixa para outro dia, que acaba sendo pecado. Amém? Glória a Deus. Aí vamos lá. Embriaguez e orgia. E orgia eu já até falei. Mas o que é embriaguez? O que é embriaguez? Embriaguez é quando a gente bebe muito álcool. Não tem controle. Isso é embriaguez. Quem aqui já ficou embriagado? Né, Fabiano? Eu, o Fabiano.
né? A gente sabe o que é isso, né? Eu costumava sair do bar, o Fabiano já era mais bebida quente, né, Fábio? Já era mais coisa, whisky, enfim. Eu já gostava também, mas eu preferia mais uma cerveja. Mas não era uma. Era uma, duas, tomavam um quebra-gelo, que o quebra-gelo é uma pinguinha, pá, um quebra-gelo, uma... E aí acaba ficando embriagado. Então isso é embriaguez. Embriaguez é o consumo excessivo de bebida alcoólica, que leva à perda de controle e sanidade, enquanto orgias se referem a festas descontroladas, luxúria, bebedeiras e imoralidade sexual, sendo ambas classificadas como obras da carne, pecado que impede de herdar o reino de Deus, contrastando com a vida nova em Cristo, que pede sobriedade e domínio próprio. Amém? Isso é o que está falando na Bíblia, o que relata aqui. Não fala dessa forma, mas por isso que a gente tem que estudar a palavra. Você não entendeu uma palavrinha? Pesquisa no Google. Tem Bíblia que tem dicionário. Tem Bíblia que não tem. Então pesquisa. Vê o que é, se você não entendeu a palavra. Para quê? Para você ficar mais sábio. Para você entender mais o que é. Para você saber se pode ou se não pode. Amém? Agora, vamos falar rapidinho também. Tem pecados, vícios, que não cita na Bíblia. Então a pessoa acha que pode. Acha que pode. Já vieram perguntar para mim, viu, mas a Bíblia não fala sobre o cigarro. A Bíblia fala sobre o cigarro? Não. A gente não tem relatos que os antigos lá fumavam charuto. Não é verdade? Mas quem sabe que eles não fumavam? Não é verdade? Aí a pessoa fala, mas vai fazer mal só para mim. Eu fumo só de fim de semana. O que a palavra também fala sobre templo do Espírito Santo? É verdade? Então eu não posso contaminar o templo do Espírito Santo, a não ser que a gente não seja templo do Espírito Santo. Então tem várias coisas que a gente faz e que a igreja não ensina. Vamos lá. Fofoca. A turma não relaciona como um pecado. Mas é. Ah, o irmão fofoqueiro. É a mesma coisa que você falar o irmão pecador. É, porque fofoca é pecado. Causa dissensão. Né? Igual eu falei, a fofoquinha, o que acontece? A Cris vai ter a satisfação com a minha por causa de uma fofoca. Não é verdade? Igual eu falei domingo passado, né? Que foi a queda do gigante. O que a gente assiste. Então envolve tudo isso. Então quando você lê Gálatas capítulo 5, no versículo 19, entenda o que pode e o que não pode. Tem coisas que a gente quer, mas aí é a luta da carne contra o espírito. E muitas das vezes, não só com você, comigo, a carne acaba ganhando. Mas é essa luta que a gente tem que lutar constantemente. Nossa, mas você está falando aí que eu sou pecador, que eu só erro, que eu só faço isso, que eu só faço aquilo. Não. Vou dar um alívio para você, então. Isaías 49, versículo 15. O 15 e o 16, tá? Presta atenção.
Haverá mãe que possa esquecer de seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Apesar de a gente errar e ser pecador, Deus ainda nos ama. Deus não ama o meu pecado, mas Ele me ama. Mas o que você quer dizer com isso? Que Deus vai te amar até o último dia da sua vida. Independente do que você faz, do que eu faço. Ele vai continuar nos amando. Mas a questão é, Ele vai amar. Só que no final Ele vai julgar. Ele vai julgar. Então aí você vê que tipo de julgamento você quer. Ah, Deus é amor. Deus é amor. É amor. Ele te ama. Mesmo você errando, mesmo você pecando, mesmo você roubando, assistindo pornografia, traindo sua esposa, Ele te ama. Ele ama você. Sendo homossexual, sendo o que for, Ele te ama. Mas Ele não ama o pecado. Então, se você, daqui 10 anos, você morrer, Ele vai continuar te amando até lá. Até o último dia da sua vida. Mas, aí Ele vai julgar por tudo o que você fez e o que você não fez. Mas como assim Ele vai julgar porque eu não fiz? Deus julga assim? Julga? Às vezes era para você falar de um Deus de amor, de um Deus que cura, de um Deus que liberta para uma pessoa, e você não falou. Você se amedrontou. Deus vai cobrar você por isso também. Não é só pelos seus erros. É por aquilo de bom que você não fez. Mateus 28, capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então é isso, irmão. Ele nos ensinou a obedecer tudo o que Ele ordenou a nós. Agora cabe a nós obedecer ou não. Para terminar, Hebreus capítulo 10. Versículo 36. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O que é perseverar? É sobre algo que a gente está tentando constantemente, muitas das vezes falha, mas que a gente possa perseverar. Continuar perseverando para conquistar aquilo que, pode pôr, aquilo que Deus prometeu. Então, para a gente receber o que Deus prometeu para a gente precisa perseverar. Não é no primeiro tombinho a gente desistir. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. Não estaria aqui. Erro todos os dias, falho todos os dias, mas eu sou perseverante naquilo que eu quero mudar na minha vida.
Amém? Então, o que eu quero dizer nessa noite para você? Jesus, Deus, não desiste de você. Amém? Isso é para você ficar em paz. Deus não desiste de você. Mas é também para você ficar com uma pulga atrás da orelha. Igual eu falei, apesar dele te amar como você é, tudo que você faz, mas no final vai ter o julgamento. Não é verdade? No final vai ter o julgamento. Aí o julgamento vai ser por tudo que você fez de errado, tudo que você fez de certo e tudo que você não fez. Amém? Entenderam a palavra? Amém? Então aplauda o Senhor em nome de Jesus. Quero chamar a Rosana, o diácono Fabiano. Amém? Você que vai participar da ceia do Senhor. É a última ceia do ano. Que nós possamos pedir perdão. Ah, mas eu não errei contra o meu irmão. Mas muitas das vezes a gente fez coisas que desagradou ao Senhor. Que a gente possa pedir perdão. Eu creio que Ele vai perdoar. Mas as consequências não vão mudar. Vai continuar as consequências, mas Ele vai te conceder o perdão. E a gente participando da ceia, vai ser um renovo. Vai ser um renovo. E a outra Santa Ceia vai ser só em 2026. Tá longe, né? Tá pertinho. Mas que você possa manter-se puro do dia de hoje até a próxima Santa Ceia. Lógico que vamos errar, mas que a gente possa se manter puro. Tomando a Santa Ceia, pediu perdão, Jesus perdoou, Deus perdoou, mas a palavra também fala, vá e não peques mais. Então a gente tem que entender isso. Que a gente erra, pede perdão, erra, pede perdão, erra, pede perdão, erra, pede perdão, erra, pede perdão. Jesus perdoa quantas vezes? Se Ele já falou, Ele perdoa. A gente tem que perdoar 70 vezes 7 por dia. Ele perdoa muito mais que isso. Se você errar 1000 vezes no dia e pedir perdão, Ele vai perdoar. Só que aí, você continua indo e fazendo a mesma coisa. Eu continuo indo e fazendo a mesma coisa. Então, que a gente possa passar de 2025 para 2026, não vou falar puro, porque é uma palavra forte, né? Você puro. Mas se você erra 30%, tenta errar menos. Tenta errar menos. Para que você possa, um dia, no final, ser julgado e o Senhor falar, venha bendito de meu Pai. Entrai-vos porque o reino é preparado para vós. Amém? Glória a Deus. Vou pedir para a Rosana estar orando pelos elementos. Glória a Deus.
Eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do 23, que diz assim: Pois, recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Amém, queridos? Você que pode, estenda as suas mãos e nós vamos consagrar em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos e consagramos em nome de Jesus esses alimentos que representam o teu corpo e o teu sangue. E aqui, Senhor, nós firmamos uma aliança contigo. Renovamos, Jesus querido, o nosso pacto com o Senhor. Até que o Senhor venha, nós estaremos, Jesus querido, na tua presença, participando do corpo e do sangue do Senhor, como o Senhor tem orientado a tua igreja a fazer. Que o Senhor venha fortalecer o nosso corpo físico, mas também o nosso espírito. Que o Senhor traga cura para a nossa alma. Fortaleça-nos em tudo que precisamos, Pai. Dá-nos um novo vigor, um novo ânimo na Tua presença. E que nós possamos ter forças ainda, Pai, através desses elementos, para podermos, Jesus querido, estar na Tua presença, obedecendo a Tua palavra e caminhando contigo até que o Senhor venha nos buscar. Assim nós consagramos esses elementos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deixa eu só dar um recadinho aqui para vocês. Nós íamos adotar a partir do ano que vem, mas deu certo de eu comprar e chegar. Então, nós estamos adotando agora os cálices, que já vem pronto, né? Então, ele vem todo embaladinho, tá? Então, a hora que você pegar aí na sua mão, você abre ele. O pão é o pão asmo, como a palavra de Deus nos orienta, né? Que é o pão sem fermento. E é o suco de uva integral. Então, você, ao receber aí, você já separa o pão e o suco de uva para você participar. Amém? Glória a Deus. O diácono Fabiano vai estar servindo os irmãos. Aleluia. Pegue na sua mão. Vamos esperar uns pelos outros, para nós participarmos juntos. A ceia é um momento de comunhão da Igreja de Cristo. Nós obedecemos a palavra do Pai, que nos orienta que nós devemos fazer isso até que o Senhor venha. Em memória do Senhor nós fazemos isso. Mas a ceia é um momento de comunhão. Nós partimos o pão juntos, lembrando do sacrifício do Senhor, mas também da sua ressurreição e da vida que Ele tem nos dado. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Você pode participar aí do corpo e do sangue do Senhor. E depois você pode ter o seu tempo de oração para com o Senhor. Amém?
Amém, queridos? Amém? Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Mais uma vez, estamos renovando a nossa aliança com Ele. E que possamos nos manter firmes até a próxima Santa Ceia. Vamos passar as dízimos dos profetas, em nome de Jesus. O diácono Fabiano vai estar passando. Glória a Deus.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estendo suas mãos, vamos orar pelos seus ofertas. Senhor Deus Pai, apresentamos a Ti, Senhor, esse filho de ofertas entregue em sua casa, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor venha abençoar cada um que vai ofertar na tua casa, Senhor. Senhor, que não pode dizimar e ofertar, meu Pai. O Senhor venha abençoá-lo da mesma maneira, Senhor. Sabemos que o Senhor não precisa desse dízimo dessa oferta, meu Pai. Mas a casa do Senhor precisa para manter as portas abertas, meu Pai, para resgatar cada vez mais almas para o Senhor, meu Pai. Por isso, Pai, te agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu te peço desde já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, terça-feira, culto de oração. Quarta-feira é véspera, né? Natal é isso? Não, só na outra, né? Então normal, né? Estou querendo antecipar o negócio. Então, terça-feira, culto de oração. E domingo, culto normal. Na próxima semana a gente vai, já que eu estava falando, já vou falar, né? Na próxima semana, a gente vai fazer o culto normal na terça-feira. Mas no dia de Natal a gente não vai ter culto. Amém? Então você pode ficar à vontade na sua casa. Só não esqueça de Deus. Só não esqueça de Deus. Você não vai ir no culto, porque não vai ter culto. Mas se mantenha na presença de Deus. Amém? E na virada do ano vai ser da mesma forma. Na virada do ano a gente vai ter o culto normal na terça-feira e no domingo. Na virada a gente não vai ter culto. Amém? Então terça e domingo é normal, que é terça agora e depois domingo. Depois terça nós vamos ter culto. No Natal a gente não vai ter. Depois terça e domingo a gente vai ter. E depois terça e depois domingo. Mas ano novo e Natal a gente não vai ter culto. Amém? Se você puder divulgar para alguém, que a gente pode estar chamando para fazer culto da virada, tal. Então que você possa divulgar aí com o seu irmão, com o seu irmão, para eles não estarem vindo, a porta está fechada. Amém? Mas terça e domingo é normal. Amém? Glória a Deus. Entenderam a palavra? Então vamos pôr em prática. Tudo que você aprendeu, você possa ensinar outras pessoas. Porque é isso. Eu aprendo, ensino, você aprende, ensina, e assim a palavra de Deus ela vai proliferando, né? E vai ensinando a cada um. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos, Senhor Jesus, aleluia, mais uma vez, que o Senhor venha nos cobrir, Pai querido, com o teu sangue, com as tuas asas, Pai querido, cuidando de nós, Pai, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Nos livra, Senhor Jesus, todo o teu corpo, inveja, Pai, as palavras malditas que foram lançadas, todas as horas de macumbaria, Pai querido, todas as feitiçarias, Pai, que foram feitas, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai querido, quebrar em nome de Jesus. Pai, entregamos nossas vidas diante de Ti, Pai, nesse altar, Pai querido. Fizemos, Senhor Jesus, um culto para Ti, Pai querido. Falamos a Tua palavra, louvamos, Senhor, louvores a Ti, Pai, porque o Senhor é merecedor de todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Peço também, Senhor Jesus, que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares em segurança, Pai querido, nos protegendo, nos guardando. Dá uma semana abençoada na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, e a doce consolação do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para sempre. Todos bendigam. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Vinho novo se derrama em nós.